Olha, em primeiro lugar, obrigada por ter aceitado ter vindo conversar um bocadinho connosco e ter vindo partilhar connosco, como é que disse agora, a história da sua meninice, não é? Então conte-nos lá a história da sua meninice. Quando é que nasceu? Eu nasci em Ruda dos Vinhos, que é a minha terra natal, e a data é de 26 de dezembro de 1937. 26 de dezembro? A seguir ao dia de Natal? Isso é que foi pontaria. Não, porque há uma história anterior de 8 dias. Então conte lá essa história. Conte lá essa história. Essas coisas não sei, mas sei o que está escrito, não é? Então, mas e quem é que escreveu? Foi o notário. Foi? Então, mas nasceu o quê? No dia de Natal? E eles só registaram no dia 26? Eu nasci no dia 17 de dezembro deste ano. Então já comeu os filhoses e o bacalhau. Houve descuidos, não é? Já comeu as filhoses e o bacalhau nesse ano, foi? Pois é. Pelo menos a sua mãe já conseguiu comer. O registro é de 26, mas 26. O nascimento é 17. Até nasceu aonde? Nasci em Ruda dos Vinhos. Sim, em que sítio? Da Ruda? No Beco da Água Russa. No Beco da Água Russa. É verdade. Até os seus irmãos, quantos irmãos teve? Agora só tenho uma irmã, que o irmão já morreu há 7 anos, que fazia parte de funcionário da Câmara. Que era o irmão Joaquim. Assumia a responsabilidade. Ele era um profissional da Câmara Municipal de Lisboa. Teve lá 6 anos ou 7 e fizeram-lhe um convite para ele vir ser responsável pelos bombeiros e ao mesmo tempo ter um emprego da Câmara. Quem é que era o mais velho? Era eu. O Joaquim. Pois. Não é pouco tempo, 1 ano e tal, coisa. E depois quem é o mais novo? É a menina. É a Itelvina. É a Itelvina, que é a mais nova. É. E nasceram todos lá no Beco da Água Russa? Não. O meu irmão nasceu na Rua da República e 5 de Outubro. O ano anterior, não é? Em 36. E eu nasci no Beco da Água Russa. E a Itelvina nasceu na Rua dos Prazeres. Na Rua dos Prazeres? Acho que era a Rua dos Prazeres. Não era. Não me lembro já. Eu sei que hoje é a Rua dos Bombeiros Voluntários. Olha, o que é que o pai e a mãe faziam? O que é que os seus pais faziam? Trabalhavam no campo. Trabalhavam no campo? Pois. Quando vocês nasceram, eles trabalhavam no campo? Era. Mas trabalhavam em terrenos próprios? Não. Ou para outras pessoas? Para outras pessoas. E nos terrenos de quem? Agora, pequenos proprietários, pronto. Pequenas parcelas de terreno onde todos precisavam uns dos outros. Pois. Era assim que funcionava. E eles faziam durante o ano inteiro? Pois, uma vida inteira. Uma vida inteira. Mas não tinham terras nenhumas vossas onde que tivessem... Não tinham terrenos vossos? Não. Os avós é que tinham. Os avós. E quem é que cuidava... O materno como o paterno, eles é que tinham parcelas, não é? Parcelas de... Como é que se chamava o pai? O seu pai? Augusto Sousa Pinheiro. E a mãe? Dionísia Policarpo Carvalho. E tanto um como o outro tinham terrenos dos pais deles? Pois. E quem é que cuidava desses terrenos? Eram os próprios. Os avós. Os avós. Sim. Mas e quando precisavam de alguém para manter a propriedade limpa e tratada, contratavam pessoas. E o que é que nessas propriedades faziam de agricultura? Era a vinha. A vinha, só vinha? A vinha e terrenos. Cereal não? Para o trigo e para o milho, conforme fosse necessário. Não? E tinham animais? Tinha. O avô materno tinha animais, porque vivia num casal. Que animais é que tinham? As galinhas, os galos, os patos, os coelhos. Aquele ambiente natural que daquilo também se serviam. Quando queriam. E esses animais eram para consumo próprio ou eram para vender?
Algumas das coisas também eram para vender. Pois. Era uma fonte de rendimento. Pois. Uma coisa muito pobre, mas era do que viviam. Pois. Então e o Sr. Augusto? Então nasceu na Beca da Água Russa, na Rua da Água Russa. Beco. Beco da Água Russa. A rua onde mora a Italvina. Exatamente. Que é a Rua da Água Russa. Porque em tempos já bastante recuados, que eu não me lembro disso, que havia o proprietário que era uma família de Jerónimo, que eram os avós do Asdrubal Cunha, tinham propriedades, e ali tinham um lagar de azeite. Ali no Beco da Água Russa. E então, quando a água era para extrair o azeite e moer o engaço e aquelas coisas todas, aquela água ia para a rua, ia até ao rio e passava tudo por ali. E acha que era por causa disso que a rua se chamava o Beco da Água Russa? A rua e o Beco da Água Russa é onde passava a água. A água, aquela água que fazia movimentar os anjos. Não é do meu tempo, não lembro nada disso. Sim. Havia naquela altura, depois que eu comecei a conhecer, era o forno para aquecer as águas, para tratar do engaço, aquelas folhas das uvas, que aquilo depois é metido em tonéis, ou coisa assim, e depois aquilo é metido na caldeira de aquecimento, para depois misturado com água e com alta temperatura, que seria lá aguardente. E era feito aí nesse lagar que existia no Beco da Água Russa. Na rua. Na rua. Aquelas coisas antigas, já sabe. Então, Sr. Augusto, o senhor andou na escola? Andei, frequentei a escola, mas essa parte aí é um bocado grave, porque realmente eu sinto-me triste por causa disso. Às vezes começo a pensar, é uma tristeza. Eu, por natureza, canhoto, ainda sou canhoto. E naquela época era proibido. Então fui para a escola, a primeira coisa que a professora viu escrever a coisa, você não pode escrever assim. Não, você fazer de outra maneira, não pode, tem que fazer com outra mão. Aquelas exigências estúpidas daquilo. Era falta de conhecimento, pois. Bem, então, tantas vezes aconteceu, ela apanhar-me a escrever à esquerda, uma hora da escada, e era sem dó, assim, com força. Chegou a um ponto, passado o primeiro ou o segundo ano, eu desliguei completamente da escola. Ia lá porque era obrigado. De resto, tudo aquilo que eu sei, o pouco sei, é do meu esforço. Pois, mas sabe ler e escrever. Sei. Sabe? Pois, claro. Feito perfeito não é, mas... Não. Então, e assim andou na escola até que ano? Até aos 10 anos. Mas de ano da escola, fez o quê? Quarta classe? Fiz já cá fora. A terceira classe fiz já cá fora com a idade de... Cá fora já onde? 16. Cá fora na rua. Não andou depois na escola normal? Não, a história era sempre a mesma, não via outra. E depois aproveitei uma altura em que o professor que aí estava, chamado Pinto de Matos, e a professora Dona Rita e outras, que eu não me lembro os nomes, não é? Andou muito pessoal, bastante mesmo, pessoas já com idade já um bocado avançada, dentro dos 40 e tal anos, tudo para trás, depois fiz ter um exame da terceira classe. Não foi nada mal. Bom, e o senhor fez nessa altura também? É? E o senhor Augusto também fez nessa altura? Foi. Foram 6 meses de escola, aquelas coisas assim mais ligeiras. Deixou de querer ir à escola por causa da professora ralhar consigo de ser canhoto? Não, eu fiz até ao fim. Só que os últimos 2 anos, estava lá, não era a mesma coisa, que eu não conseguia escrever à direita. Depois, com o longo do tempo, mas depois isto marca tudo na coisa, fica cá tudo, não é? Então, acontece que fiz o exame da terceira classe, entretanto fui chamado para o exército, nos primeiros 3 então, meses... Mas isso quando faz o exame da terceira classe, já é crescido? Com 17 anos. Então, mas até aí, o que é que fez até aí? Não fiz nada, preocupava-me em desenvolver por mim próprio.
Não, mas não trabalhava? Não trabalhava? Trabalhar, comecei com 10 anos. A fazer o quê? Trabalhar no campo. Também a trabalhar no campo? E onde os seus pais trabalhavam ou noutros sítios? Não, é outros sítios. Era a família Laje e outros, os Portelas, assim nessas casas grandes, que metiam a rapaziada nova a trabalhar. Porquê é que metiam a rapaziada nova? Porque eles não gostavam muito de pagar, e então aproveitavam-se as crianças para fazer trabalho. Então, pagavam menos? Era menos que alguém. Não, também não era muito. É uma diferença aí, 2, 3 escudos, não era assim muito mais. E o que é que vocês faziam? Que tipo de trabalho é que vocês faziam? Cavar a vinha, apanhar vises, esses trabalhos assim corriqueiros da época, como é hoje, fazem a mesma coisa. O jeito da força da máquina. E vocês faziam isso? Quer dizer, esse trabalho tem uma altura concreta para ser feito, não é? Pois. Mas depois, quando não era das vides, o que é que vocês faziam no resto do ano? Continuava sempre a fazer qualquer coisa. Não havia sempre a bater árvores e a serrar para as pessoas com mais poder, para ter a lenha para as laveiras. Havia trabalho todo o ano. E vocês iam a pé? Como é que se deslocavam? Íamos a pé, eu ia para a família Laje, que era Ia para qual quinta? Quinta de Pedro Montes. Sim. Onde morou hoje a família Laje ainda, né? Ainda tinha bastantes propriedades, era a força do vinho. Aí assim é que se trabalhava, juntavam-se os velhos e os novos. Que outros miúdos da sua idade na altura iam consigo, que ainda hoje estão aí também vivos e que vocês conviviam? Lembra-se de algum? Pouco já, há pouco pessoal. Ainda há aí uns 2 ou 3 que eu conheço e que me lembro deles, para o resto já foi tudo embora. Já foram? Então, mas quem eram os seus amigos nessa altura? Com quem é que você brincava? Bem, havia pouco tempo para brincar. Aqui ao cabo era uma brincadeira. Era uma brincadeira para vocês. O trabalho era uma brincadeira, mas era uma coisa séria. Vocês tinham que cumprir, não era? Pois, com certeza. Pois. Quem eram os seus companheiros dessa altura? Era o Ventura, era um deles, um bom amigo, o Ventura. Quem era o Ventura? O Ventura é um rapaz que já faleceu. Mas era cá da Ruda? É natural de cá. Quem é a família dele? A mãe dela é que era aquela lá zona onde chegar a Peniche, aquelas praias cá para ali, o São Bernardino. São Bernardino, Consolação. A mãe dele era dessa área e o pai era de cá, era na família dos Verdes. Então até aos 16 anos, antes de fazer esse exame da terceira classe, andou a trabalhar no campo. Sempre. E depois fez o exame da terceira classe e concorreu para o exército, foi isso? Não, eu não concorri. Não concorreu, chamaram. Era uma formação obrigatória. Hoje não há nada disso, não é? Então, e depois foi para o exército? Eu estive lá há 18 meses. Aonde? Em Infantaria 1, na Amadora. Na Amadora. E acontece que, entretanto, naqueles primeiros 6 meses de exército, já depois passar pelos treinos, tudo isso, não é? O comandante lá, que naquela altura depois era o Fernandes de Magalhães Abreu Matos de Oliveira, que era o coronel, que veio da Infantaria 15 comandar a Infantaria 1, que depois passou para a polícia, era o comandante-geral da polícia em Lisboa. Mas ele então convidou todos aqueles que quisessem fazer a 4ª classe que aproveitassem. Porque, claro, o logo dos formeiros tinha necessidade. Então quem dava as aulas eram os tenentes e os alferes, é que davam as aulas. E ele de vez em quando ia lá para ver como é que a coisa andava, né? E então, nessa altura, tive talvez mais 6 meses de escola. Foi bom. Eu acho que eram 3 dias por semana. Eu acho que era a segunda, quarta e sexta, ou era a terça, quinta e sábado. Aqueles dias assim, pronto. Foram 6 meses. Então fiz lá aquele tempo. E depois, quem foi lá fazermos o exame
foi um senhor assim forte que é professor, que cheguei a vê-lo aqui na Arruda a dar exames aos rapazes que passavam, né? E digo assim, olha, este calhou bem. Então, Sr. Augusto, gostava mais do que quando andou a aprender? Era mais da parte das matemáticas? Era mais do português? A matemática é aquela corriqueira, é o somar, o dividir, o multiplicar, tudo isso. Eu fiz um esforço e era aprender por mim próprio a tabuada, também é interessante. E depois era ler o que eu pudesse para poder escrever e, eu tive um período muito bom, não via cá secundários, não via cá nada dessas coisas, e a escola primária, nem todos iam às escolas, ou aqueles que realmente que eram obrigados a lá ir, ou com um bocado de força de vontade. Pois. Rapazes, da minha época, que andava assim comigo na escola, um era o José do Valós, o dali da Caixa Agrícola. A Caixa Agrícola, este é do meu tempo. E era o António Tomás, também me lembro dele. Rapaz, assim mais... Onde é que vocês andavam na escola? Onde é que era a vossa escola? Era ali ao fundo da vila, do lado direito, em frente àquele marco d'água. Sim. Foi muitos anos a escola ali. Dos rapazes? Os rapazes e raparigas. Era também raparigas, sim. Pronto, e foi assim que fiz aquele período e pronto, acabou. Então, e depois do exército, o que é que foi fazer? O exército, depois eram criadas as especialidades. Eu fui sapador, fui correnteiro, havia lá mais profissões, mas eu fui aquela dos sapadores e correnteiro. Gostou de lá estar? Que remédio! Então, e o Sr. Augusto, e depois o que é que fez depois de sair do exército? O que é que foi fazer? Depois começou a haver abertura de fábricas, das quais foi os Ministérios de Portugal. Fui bater lá à porta, deram-me um emprego, estive lá 3 anos e tal. 3 anos. Sim. E depois saí e vim para os bombeiros. E veio para os bombeiros? Como motorista. Como motorista. Depois tirei a carta e desde 63 para cá, 62, tirei a carta e depois eles convidaram-me para os bombeiros. Estive cá 3 anos, depois saí, ocupei um problema. Mas já tinha tido alguma ligação aos bombeiros? Antes disso? A ligação que eu tinha era de pequenez, não tinha nada que se meter no assunto, mas aproveitava tudo o que pudesse. Como por exemplo, conte lá. Esse tempo aí, depois só entrei aos 14 anos. Oficialmente entrei aos 14 anos. Sim. E depois, até aos 18... Então, mas entrou aos 14 a fazer o quê? O que é que fazia lá? Nos bombeiros? Sim. Eram as instruções só. Sim. É como se fossem os militares a aprender as coisas que eram necessárias. Os alunos aprendiam aquilo também que eu observava, que era para nós passarem a prova e saber usar o material. Era pouca coisa, mas o que era, tinha que se aprender, não é? Tinha que ser uma escola, uma coisa base daquilo. Mas porquê que, aos 14 anos, porquê que teve o gosto de ir para os bombeiros? Já de pequenito. Então, desde pequenito, desde quando? Porquê? 7 anos. Mas porquê? Porque eu gostava de ver... De ver o quê? As instituições e... E via aonde? Era numa altura, depois houve uma reorganização dos bombeiros. O quartel era aqui debaixo de aqui debaixo do edifício da Câmara. Aqui na esquina. Sim. Aqui na esquina de cima havia ali uma coisa pequena, metade desta casa, ou menos ainda. Tinham lá três viaturas de transporte de atração pessoal. O que é transportes de atração pessoal? Não era a motor, era pessoas que tinham que puxar aquilo e nós as crianças achávamos graça aquilo. Entretanto, em 45 foram lá para baixo, onde era anterior a... ali embaixo na rua Cândido dos Reis. Onde é aquela sala de ginástica? Sim. E então foi ali que se começou. Mas aqui, quando os bombeiros estavam aqui no edifício da Câmara, quantos bombeiros existiam nessa altura? Tem ideia? 7, 8, 4 ou 5. E quem eram? Lembra-se? Não, só me lembro de 2. Era o senhor... como é que ele se chamava?
lembro. Eu sei o nome dele, mas agora de repente não vai. O Germano Peixinho? Esse depois ele ia embaixo já, que ele era o número 16. Era ele, o Carpotequino, sei lá, eram 16 elementos, mas mais de metade deles não estavam muito ligados àquilo, foram-se embora, e depois eles asseguraram aquilo e foram, tudo começou a crescer, pronto. Pois. Depois veio uma primeira viatura que foi uma ambulância daquelas carros muito grandes, carros americanos, 8 cilindros em linha, fez uma ambulância, mas a malta espatifou aquilo tudo no instante. Era tudo para São José, que havia aí, mas não sei se mais grave, iam para São José. Pois. E depois em 54, ou 52, 54, foi criado o Hospital Santa Maria, começou a sair para lá. Só que ia para lá eram as câmaras que não tinham dívidas, ou os hospitais daquilo, os outros eram tudo para São José. Pronto, e foi assim que tudo começou. Então, mas conte-nos lá. Quando aqui diz que passava em miúdo e via aqui o quartel dos bombeiros... Havia, mas não havia cá estações, não havia nada, era tudo assim muito à sorte. Mas o que é que o fascinava? Porquê é que diz que... Porque eu gostava de ver, eu e muitos gostavam de ver, mas... Gostava de ver o quê? A forma como aquilo existia, Pois. porque é que aquilo estava ali. Eu não, já com aquela idade ainda assim muito entendimento para perceber o que era, mas sei que era para isso, os rapazes gostavam de ver... Alguma vez assistiu a eles terem que sair para ir apagar o fogo ou para pedir alguma coisa? Sim, pois, agarravam no carro, juntavam-se uns 4 ou 5, outros até nem eram bombeiros, mas acompanhavam aquilo, pessoas com as forças puxadas e novos, tinham muita força. Agora, nada disso existe. Eram pessoas fantásticas, com força. Andavam a trabalhar tudo ali, a puxar peixadas, agarrado ao cabo e a enfiar o ferro no chão para virar a terra. Os homens estavam uma força, não sei ver, espantosa. É tudo assim. Então eu cheguei, não sei quando é que eu não ia atrás disso, mas os primeiros passos que se dava até à saída da vila, depois logo, deixa-os ir. Pois. Então, Sr. Augusto, então e depois diz, quando sai do exército, vai trabalhar para os nitrados. Foi. Então, mas depois diz que o convidaram para ir para os bombeiros. Foi. Quem é que o convidou? Nessa época, talvez o Sr. Oscar ou outro assim fizeram o convite. Eles andaram a pedir a vários para fazer esse trabalho, mas eles também não queriam puxar muito, não se queriam ralar muito com essas coisas. Eu, como gostava, aceitei. Mas aceitou, mas era mesmo o seu emprego. Ou manteve ao mesmo... Passou a ser o meu emprego. Passou a ser o seu emprego. Passou a ser o meu emprego. Depois, era motorista de quê? De que viatura? De que Ligeiros viatura? e pesados. Então era que era as ambulâncias? As ambulâncias, os carros de fogo. Nessa altura já havia. Pois, já. Tem ideia de quantos carros havia nessa altura? Eram só 2. Só 2? Era o pronto-socorro, o que lá está ainda hoje, velhote, que lá está em cima dos bombeiros, embora esteja modificado, tiraram-lhe a maior parte do material, era só a cobertura, já na maneira. E era a tal ambulância velha. A tal que falou há bocado. A primeira aquisição que fizeram de uma tira nova foi um Volkswagen, com 2 macas e faziam os seus transportes, mas era muita gente a mexer, fizeram cabo disso. Mas quantos bombeiros eram nessa altura? Nessa altura, talvez uns 20. 20? Pois. Mas eram todos profissionais? Não, eram os 6 eram os voluntários. voluntários. Então só quem é que na altura era funcionário? Era o Sr. Augusto e mais quem? Era só eu. Era o senhor só? Era o único que fazia tudo, não é? Transportava os dentro dos hospitais, ia à extensão dos incêndios, ia às catástrofes, às desgraças. Eu corri tudo, olha. Quem era o comandante nessa altura? Lembra-se? Era um senhor de apelido Martins Duro, que era chefe da Secretaria da Câmara, ou do outro organismo do Estado. Isso aí não sei explicar. Sei que ele teve muitos anos. Depois saiu dali e foi trabalhar para a GNR, para o Quartel do Carmo. Era um escriturário, com certeza, lá, e estive lá muitos anos.
Então o senhor entrou nessa altura. Em que ano é que entrou para os bombeiros? Eu entrei para os bombeiros com a idade que tinha, já em 1960. 1960? Já com 23 anos. Sim. E foi sempre onde trabalhou toda a sua vida? Foi. Eu era voluntário, como tantos outros. E depois, em 64, é que fiz como empregado durante 3 anos. 3? 3 anos. Até depois? Saí dos nitratos e vim para os bombeiros. Sim. Em 66. E depois andei a trabalhar por aí, andei a vender pão, e sei lá o que é que andei a fazer, muita coisa. Mas ao mesmo tempo que estava nos bombeiros? Sim, estava nos bombeiros, mas não como empregado, estava fora. Pois. Depois entrei para os bombeiros novamente, em 67 até que fui reformado. Pois. E a partir de 67 passa a ser funcionário dos bombeiros para sempre. Sim. E foi sempre funcionário dos bombeiros. Sempre, até ao fim. E o que é que... fez tudo nos bombeiros? De tudo. Fez, como por exemplo... Extinção de incêndios, transportes de doentes, vários trabalhos, transportes de água. Nunca foi comandante? Não. Nunca foi? Não. Isto eu nunca quis ser. Nunca quis ser. Não, antes queria esse tipo de trabalho e chegar a chefe, porque dali já não me interessou muito, porque é uma responsabilidade. Uma coisa assim, mas as pessoas não ligam, mas quem lá trabalha é que sabe como é que isso é. É uma responsabilidade muito grande. Assim como hoje como é que ele chama o comandante? O Acácio. O Acácio já entrou muito depois, mas é uma pessoa muito interessada e preocupa-se com aquilo que faz e até que o convidaram também para a Proteção Civil. Para a Proteção Civil. Pois. Para a Autoridade Nacional. Exatamente. E aí é que ele começou também, mas ele tem uma tarefa muito pesada, ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, tem algumas histórias assim que o tenham impressionado? Algumas situações? Quais foram as situações que o impressionaram mais? Eu não gosto de contar essas coisas que eu fico um bocado triste com isso. Mas no ponto, não tem problema nenhum. Foram muitas peripécias, mas eu tenho uma muito engraçada, mas não tem graça nenhuma. Foi uma senhora que estava muito mal, vivia nos Casais. O tempo estava muito chuvoso e tivemos que ir buscar. Os pés enfiavam-se na lama, a gente íamos a fundo para chegar ao que levou o carro. Essa foi uma dessas, assim, que realmente custou bastante. A coisa estava muito doente. E tinha que levar para o hospital. Alguém tinha que fazer o trabalho. E tenho outra também muito interessante, que é um rapaz que está aí, que ele sofre muito de coração devido ao acidente que teve. Ele trabalhava no campo com uma máquina de 2 braços, uma própria máquina que cavava a terra, né? E ele descuidou-se e ficou enrolado debaixo da máquina, a máquina retrasou todo. Deu cabo de coitado. O homem praticamente estava morto. Mas eu vou levar, tenho que levar para o hospital, ele em casa já não fica, transpassei, mas... Quando era assim, iam para que hospital? Santa Maria. Santa Maria. E eu então, eu para chegar lá com vida, talvez, uma vida já artificial, não é? E mesmo um caso já de morte. Meti-o ao contrário, com a traseira da cabeça para trás, um pouco elevada, mais um pouquinho, e lá vou eu. Conseguiu algum sangue com a deslocação do carro e indo para o cérebro e a coisa foi também. Eu cheguei ao hospital e disse, eu já não me meto na urgência. Foi logo para uma zona onde os mais críticos iam para ali. Levei, vinha a correr à urgência pedir médicos que fossem salvar aquela desgraça. E eles saíram logo, ia correr, ver o que é que se passava, eu estava aflito. Então, eles fizeram um atendimento, né, deram injeções, deram soro, sei lá o que é que lhe deram. Entretanto, a funcionária do sangue fui tentar descobrir qual era o grupo de sangue dele e conseguiu. Lá foi buscar, deu-lhe, passada uma boa meia hora, o médico aparece na entrada do hospital. Foi você que transportou este doente? Assim, foi. Onde é que foi o acidente? Foi aqui pertinho.
Não, senhor doutor, foi a 40 km daqui. O médico perguntou-lhe Onde é que se tinha sido o acidente. Tinha sido pertinho. Eu não sou, doutor, foi a 40 km daqui. Bem que você conseguiu trazer um homem vivo. E ele salvou-se. Salvou-se, está aí hoje. Quem é? É o Fernando Estevão. O Fernando Estevão, o rapaz que mora na corredora. Ah, sim. Ele foi empregado da Câmara, não sei, é claro, no tempo deles. Ele tinha as mãozinhas assim apanhadas, mas agarrava no cabo e fazia as massas. Quem era o pedreiro dele era o que morava nos galinhatos. Não se lembra. Ele tem uma política, não me lembro. Pronto. Então, e outras histórias que se lembre? Tenho mais histórias, tenho. Essas também. É de coisas tristes, mas às vezes dá vontade para. Mas eu choco-me muito lá nas coisas. Houve um acidente na subida da Moita, sabe onde é que é? Da Quinta da Moita? Sim. Veio um gajo lá, não sei de onde, não sei onde é que ele veio, a alta velocidade, quando aquilo começou a descer, o carro já não picou. Foi para o ar, enfiou-se debaixo de um autocarro de passageiros. Que ia na estrada ou estava... Ia para cima, sim, ele enfiou-se lá debaixo. Entretanto, chamaram os bombeiros, fui eu, mais uns 3, talvez, fomos lá, e estava tudo enrolado debaixo das chapas, sei lá. E há um que ficou quase com a cabeça decepada. E então eu digo assim para o comandante, na altura era hoje aqui, epá, a gente não vai deixar já aqui uns com isto aqui à espera do médico, vai estar aqui 2 ou 3 horas. E isto a gente aproveita já, salvam uns, outros não têm conserto nenhum, mas faz conta que ainda está vivo. Portanto, e assim foi. Fomos para Vila Franca, já nessa altura já havia Vila Franca. E então o médico que atendeu, olha, então vocês trazem as pessoas mortas para aqui. Morto? Quem é que está morto? Ali está ali um que é cadáver. A gente não viu lá ninguém cadáver. Então uma quase não tem pescoço. Então, mas não sei. Ele está lá a respirar. E o médico calou-se. Claro. Ele se viu logo para a morte, claro. Pronto, e assim passou. Mas, olha, e nascimentos? Nunca teve que ajudar nenhum bebê a nascer? Só tenho um caso. Evitei assim, falava muito com os médicos, eles ajudavam muito a ensinar muitas coisas. Embora houvesse o curso de João Deus, falava-se tudo. Mas há uma vez que pensou em enganar-me, não é? Perguntei se ela estava em condições de ter o bebê, se ela tinha as pernas vestidas ou não, e ela disse que não tinha, mentiu. Chegou ali ao lar, onde era uma quinta, hoje é o lar, não é? A criança nasceu, eu parei o carro, fiz o que se passava. Tinha as pernas vestidas, disse para ela, olha lá, achas que isto se faz? Para acontecer estavas em condições, agora se a criança morre, eu ia para atender por tua causa, não era? Agora já não vais para Santa Maria, que eu não te vou deixar, agora a gente vai passar, vais aqui para o Hospital da Rua. Ai, nessa altura ainda não havia Vila Franca. Não, nessa altura já. Já havia Vila Franca? Pois, já, mas eu ainda não recebi muito bem as parturientes, iam quase tudo para Alfredo da Costa, iam para São José, iam para Santa Maria, conforme fosse a área delas. Eu ia para Santa Maria, ela enfiou-me o barrete, para o Hospital da Rua. Mas isso é uma história engraçada. Mas na altura, já passava aí 45 anos, já foi muito tempo, ela estava a lembrar-me de coisas, e então estava a falar com um senhor, que não sei quem ela era, não me lembro, e então comecei a contar aquela história. E estava um senhor sentado, que eu já nem sabia se não era filho da senhora. Comecei a contar a história daquele acontecimento, de ter idade gesteira, e aconteceu aquilo, sabe o que é que o outro estava lá sentado, levanta e assim para mim, olha, tem graça que sei comigo e com a minha mãe. Depois nunca mais eu tinha visto. Não, depois passaram-se aqueles anos todos e nunca mais tinha visto. Nunca mais tinha visto. O engraçado é que quando ele passa por mim, às vezes calha, olha que me instalo, não se esqueça, que já foi há uma cheia de anos. Olha, Sr. Augusto, vocês tiveram que intervir e tiveram situações complicadas quando foi as primeiras cheias em 67? Sim, olha, em 67,
aquilo foi de noite, eram talvez, sei lá, 11 horas da noite, uma hora assim que eu não me lembro muito bem. E então acontece, nós quando nos acordamos de manhã, as árvores todas que existiam onde é hoje aquela obra que fizeram, que é o Parque das Rotas. É isso. Tinha lá muitas árvores, aquilo desapareceu tudo, ficou tudo limpo. O morado da estrada também se foi embora, não se podia passar, e até que se começou a preparar o terreno para uma nova ponte. E assim se fez, porque essa antiga não foi embora, mas está debaixo do chão, está lá enterrada. E a outra vez tomou ponte nova que é hoje, que lá está. E assim aconteceu. E depois, em 83, isto passados 19 anos, veio outra cheia, mas já era de manhã, e eu telefonei para a Castanheira que eles fossem às quintas, acho que era às quintas, morava lá muita gente, que eles fossem lá, aquela gente desapareceu toda de lá, para não para a gente também. E assim, pronto, eu telefonei e eles foram lá avisar as pessoas e retirou tudo lá para não morrer. Mas essas em 83? Em 83. Em 83. Foi. E daí a Câmara Municipal deu-me um horror. Eles escreveram, foram saber qual era a minha situação nos bombeiros, se era bem comportado, se as coisas de segurança muito bem. Mas qual Câmara? Esta Câmara? Depois deram-me um horror. Aquilo era para ser aí uns meses antes, ou um ano, depois aquilo apareceu. Estou medalhado daqui da Câmara Municipal, na altura foi o Carlos Lourenço. Fiquei muito feliz com aquilo, claro. Coisa, mas que memórias é que tem mais e que histórias é que tem mais dos bombeiros, que acha que possa partilhar connosco? Porque era muito má, a gente queria mais algum dinheiro para poder estar melhor. Isso nunca aconteceu porque não era fácil arranjar dinheiro, mas onde é que foi passando, tudo mudou. E o que é que faziam para conseguir angariar mais dinheiro? Era associados, havia naquela altura já à volta de 600, 700 sócios, 800, tudo foi crescendo, e era as condições que eram pagas, esse dinheiro dava para as despesas mensais, para a reparação de carros, pagar o meu ordenado e ficar com algum, era assim que funcionava. Olha, e eventos? Começaram a organizar alguns eventos, por exemplo, o Baile da Chita, quem é que começou a organizar? O Baile da Chita era preparado por nós próprios, os próprios bombeiros é que organizavam. E quem é que teve essa ideia? Foi para ver se ganhavam algum dinheiro? Hoje aquilo tem uma data já de 70 anos ou 60, não sei, que se fazem os bailes das Chitas, mas o Baile da Chita tem mais de 100 anos. E sempre feito pelos bombeiros, mas quem fez aquela data, um evento qualquer, e pensaram que tinha que ser assim, mas não era, aquilo sempre existiu. Havia um que era o José, era conhecido por José Tanganho, um nome qualquer, uma alcunha. Esse também era bombeiro e organizava os bailes. E então os bailes eram feitos num soleiro, onde hoje é aqui a escola primária? Não, aqui o que diz lá o canto ali na Morgada, a Dona Maria José? Como? O Manel Grilo? Sim, Manuela Grilo. A Dona Maria José? Foi. É lá onde é o teatro. O auditório? O auditório. Era aí um celeiro. Mas aquilo não era assim, claro. Sim, claro. Era uma parte de garagem, onde a família lá metia os carros, e era celeiro. O celeiro era no primeiro andar e também no rechão. Havia o lagarto de moer as uvas e aquelas coisas. No tempo que havia essas coisas todas. E depois era ali, parecia uma coisa muito grande naquela época, mas aquilo qualquer 50 pessoas enchiam aquilo. Já era e então os bailes da Chita eram feitos lá? Era? Durante muitos anos foi. Depois começou-se a fazer no quartel. Sim. Durante também outros tantos anos. Já era maior,
punha-se tudo na rua e assim se faziam uns bailaricos. Era um trabalhão. Mas quem é que organizava o baile da Chita? Eram só os bombeiros? Só os bombeiros. E como é que se organizava? Quem é que fazia o quê e como é que se tratava? Epá, quem tinha mais capacidade tratava de fazer os convites para as miúdas se vestirem de Chita, à responsabilidade dos pais, com certeza. E faziam só as meninas cada vila ou o concelho todo? Ou Era de fora só cada também? vila. Só cada vila. As pessoas é que se deslocavam, já não sabiam onde é que eles eram, apareciam. Pois. E durante alguns anos foi assim. Depois começou-se a pensar que já não tinham capacidade para receber tanta gente, começou-se a fazer nos celeiros. Os celeiros ainda tinham trigo, as pessoas tinham a amabilidade de emprestar o celeiro, nós, os bombeiros, descarregávamos todos o celeiro lá do Morgado. Não, então, este aqui em cima onde é agora a escola. Onde é a escola? Primária, Sim. E então lá se fazia o baile. Então fez-se no Morgado, depois fez-se no quartel e depois fez-se nos celeiros. Nos celeiros, tanto daqui de cima como aqueles lá embaixo, onde é hoje o churrascão. O churrascão. Sim, e foi assim durante alguns anos. Então em 88, 89 mais propriamente, o quartel estava quase pronto lá em cima e o comandante, o que é que ele se lembrou? Vamos ocupar. Que era o comandante na altura? Era o Joaquim. Sim. Vamos ocupar o quartel novo porque daqui a pouco isto dá problemas. E então sempre fez lá, já estava muita coisa por fazer. E então fez lá o baile. Foi um baile muito bom. Depois fez-se mais um ano, cá embaixo, depois passou-se lá em cima, onde até hoje se faz. Nós naquela época não tínhamos nada, agora tínhamos tudo, eles também, vontade, não é muito. Não é dizer que falta mais, eu não sei, estão cansados, olha, por natureza. Mas fazem. Agora, o baile era sempre feito, quando era o baile da Chita, era o sábado sempre mais próximo do dia 19. Mas agora passaram aquilo para o dia 28, mas já falei que já está tudo alterado, agora voltaram a fazer, parece que para o dia antes ou depois do São José, do dia do pai, sim, não é? Sim. Havia outros tempos, havia aí umas coisas muito esquisitas, era para ir fazer o baile naquela data, porque era um baile de muito respeito, porque era o dia de São José. Mas a malta nunca ligou muito a isso, era aquela data, ou antes ou depois. E fez assim durante muitos anos. E o dinheiro que realizavam nesses bailes era para ajudar os bombeiros. Para reparações de viaturas, para muita coisa. O dinheiro nunca surgiu muito. Pois. Mas tinha muita gente a participar nessa altura, não tinha? Na altura as pessoas sempre, pouco mais ou menos, foram sempre amigas dos bombeiros. Porque havia um outro que fazia um protesto. Hoje é assim, a Polónia é de outra maneira, não é de outra forma, é assim, aquelas reclamações que havia. E que outros eventos organizavam para conseguir angariar Eram dinheiro? bailes que se faziam de 15 em 15 dias. Faziam bailes de 15 em 15 dias? 15 dias. Portanto, já aqui neste quartel como lá em cima? Lá embaixo. Lá embaixo. E hoje agora já não é tanto, já desligaram daquilo, fazem aquele bandarico um ou outro, mas não adiantam muito. Porque se eles fizessem, nós tínhamos outros casos e ganhava-se com dinheiro. Pois. Mas as coisas estão assim. Fizeram bailes aqui neste quartel, aqui embaixo, no velho, e depois continuaram a fazer no novo. Continuam-se a fazer, mas depois parou, porque as pessoas não têm vontade para fazer bailes de 15 em 15 dias. Olha. Então e diga-me lá, você era rapaz para ir aos bailes, era bom dançarino? Eu nunca fui amigo dos bailes, não sei porquê, não sabia dançar, não me interessava. Não. Mas assistia-os todos, trabalhava. Então e namoradas? Como? Quando é que começou a namorar? Depois eu acho que ainda andava na tropa. Ainda andava na tropa? Andava na tropa. E a namorada era quem? Era a Dona Virgínia? Era a Dona Virgínia. E onde é que a conheceu? Então, ela é de cá. É cá da Arruda? É de cá da Arruda. Sim, e conheceu-a cá na Arruda, mas não era nos bailes então? Não. Ela também ia aos bailes. Ela ia? Ela ia, mas eu dançar um bocadinho para isso, pensava que me estava a observar que eu juntava os pés e não me movimentava. E eu a pensar, claro. Até quando é que vocês começaram a namorar?
Demoramos 6 anos. Namoraram 6 anos? Pois, porque não havia dinheiro e eu não queria meter em responsabilidades. Pois. E foi assim que começou. Foram 6 aninhos. Ela trabalhava em Lisboa, numa casa dos senhores, era lá empregada, ao pé de lá foi para outra. Entretanto, a gente pensou em casar, já em 65, já foram uns aninhos depois, não é? E assim começou, pronto. Então, e quando casaram cá em Arruda? Pois. Casaram aonde? Casamos aqui na Arruda. Mas na igreja? Na igreja. E fizeram festa? Fizeram. Almoço? Uma festa à nossa maneira. Um almoço? Foi. Com a família, os padrinhos? Foi. E foram morar para onde? Como? Para onde é que foram morar? E fui morar para a casa onde estavam os meus pais. Que eu não tinha capacidade para pagar uma renda de casa. Ou talvez tivesse, mas a preocupação dos gastos é tudo muito bem controladinho. E ao fim de uns meses nasceu o meu Augusto Miguel. Ao fim de uns meses? Sim. Nasceu Augusto Miguel. E depois, a seguir àquilo, eu como já tinha estado nos bombeiros e saí, depois fui trabalhar para a Amadora, para os bombeiros também. Fiz só dia de bombeiros, não é? Saiu destes bombeiros e foi para os bombeiros da Amadora. Porquê? Ganhava mais? Mais qualquer coisa, não foi muito, mas era mais coisa. Mas já foi uma ajuda boa. Da Arruda? É. Isso foi em que ano? Isto... 67, por aí. Em 67. Então já era casado e já tinha o Augusto Miguel. Pois já tinha um ano e tal. Pois. Depois em 67 depois foi as cheias. Pois. Dia 26 de novembro. Já cá estava, nos bombeiros. Já cá estava, pois. Ei, vidas. Então escute lá, então e os cortejos de ofrendas? Quem é que organizava? Isso já era um assunto da direção. Direção, a Câmara, vários órgãos. Lembra-se qual é que foi o primeiro? O primeiro foi... em que ano é que foi? Talvez em 64, talvez, 65. A receita era para quê? Qual era o objetivo? Para as despesas do quartel e com vontade de comprar uma viatura para crescer. Pois. De fogo ou ambulância? Era carro de fogo. Não era carro de fogo. O primeiro carro que apareceu lá era uma viatura. Acho que também era Ford. Era um Ford. Na altura não havia tantos fogos, pois não, Sr. Augusto? Houve sempre. Houve? Mas havia menos, havia mais cuidados. Havia sempre fogo. Porque eram coisas que se dominavam facilmente porque não se deixava adiantar muito. Pois. Era tudo assim. Diga-me, há bocado dizia que gostava de contar a história da sua meninice. A história da sua meninice, conte lá. A meninice era que eu via aqui os carros de tração pessoal e depois em 45 já tinha 8 ou 9 anos talvez, eles foram lá para baixo. Tu trouxe aquilo tudo. Então perguntava-lhe eu que era a história da sua meninice. Pois. Então acontece que em 45 os bombeiros foram lá para baixo e eu acompanhava as instruções, que era ao fim de semana. O que eram as instruções? Era aprender realmente o que era a função de ser bombeiro e o que é que se teria que fazer e aprender tudo o que era necessário em relação a essa aprendizagem, não era? E o senhor já via nessa altura, em menino, já via eles a fazer isso? Nessa altura havia esses ditos bombeiros de tração pessoal, mas em instruções eu nunca vi. Isso nunca vi. Então lá vinha aos fins de semana, vinha um instrutor de Lisboa, do Batalhão Sapadores Bombeiros, que vinha dar as instruções ao pessoal. Nessa altura ainda havia, talvez, uns 15 ou 20, e eu assistia àquilo tudo, a tentar
a ver como é que era a instrução dos extintores, como é que se extinguia o fogo, o modo de trabalhar, várias coisas, a fazer salvamentos com formas práticas de pessoas que tinham problemas de intoxicações, e como é que se procedia a forma de tentar salvar as pessoas. Eram todos esses problemas assim, era só ao sábado. Depois eram as instruções das escadas de mola. O que são casas de mola? As escadas de mola são escadas que são... Escadas de mola. Que ligam-se umas com as outras para atingir aí 5 ou 6 metros de altura. Pois. Era assim. E eram as escadas de gancho, que as escadas que são dobradas ao meio e quando tem que se utilizá-las, tem que se abrir, porque têm molas, não também ficam presas, já não se mais. Depois penduravam-se às janelas de sacada, quando o sapador não conseguia alcançar, tinha que se pôr às costas de outro para depois pendurar lá a escada e seguir. Era tudo assim. Era o trabalho com salvamento com espias, as pessoas eram atadas com uns coletes próprios, e então depois com uma espia do outro lado da rua, para não bater com as costas nas paredes, essas coisas, depois rodados à perna e à sacada, conforme fosse o trabalho de janelas de sacada ou daquelas janelas de parapeito, né? Tudo aquilo era assim, e tinha que se aprender, que às vezes ficasse com as mãos queimadas por causa do correr da corda. E vocês aprendiam isso tudo nessas instruções? Não, tinha que ser para se saber o que estava a fazer. Pois. E com os olhos fechados não merecia a pena. Pois, exatamente. Depois havia classificação. O chefe que vinha de Lisboa da instrução fazia uma classificação dos que fizeram um bom ou mau trabalho ou responderam àquilo que era necessário. E o senhor depois, mais tarde, quando já tinha mais anos de bombeiro, chegou a ser o senhor a dar essa formação? Eu também cheguei a dar. Chegou a dar? Já cheguei a dar também. Hoje ainda há lá rapazes a trabalhar daquilo que lhes ensinei, já ali em cima, que eles não, um ou outro é que, dessa altura, que vieram daqui de baixo, ainda lá estão, uns 4 ou 5, ou 3, não sei quantos são agora. O resto é tudo pessoal já que passou lá por cima, outros que assistiram. Já, eu era um 93 e tive lá uma série de anos ali até 89, e desde 89 para a frente já entraram e saíram, desapareceram, que já vai quase no 450, veja lá. E eu era um 93. E outros rapazes que também passaram por este destino também, até ao 100, 110, por aí, e pronto, é assim, hoje. O pessoal hoje, quando começam a aprender e depois de aprenderem vão-se embora, depois andar aqui a trabalhar à borla. Pois é. É tudo assim, está tudo modificado, está tudo alterado. Na sua experiência de bombeiro, já nos contou aí algumas histórias, umas relacionadas com acidentes e têm que lidar muita vez com a morte. De acordo com as vossas funções de bombeiros, vocês passam por situações difíceis e que vos custa, porque tem a ver com a vida humana, não é? Mas também acontecem coisas boas e bonitas. Lembra-se de algumas? Não me posso lembrar de nenhuma. As coisas boas nunca se lembra delas. Não. Então, mas por exemplo, e pessoas que tenham ido aos bombeiros, assim, algumas figuras públicas, algumas entidades, em algumas cerimónias, que recordações é que têm? Isso aconteceu. Como por exemplo, o que é que se lembra? Uma outra fotografia de um senhor que era governador civil, que era o senhor Osório Vaz, que veio aí algumas vezes à Arruda e era sempre recebido pelos bombeiros, a pedido da Câmara Municipal. Epá, era a força viva da vila. Exato. Eram poucos, mas... Então, e outras pessoas que se lembrem, que tenham também feito assim visitas lá aos bombeiros? Bem, propriamente dito aos bombeiros não, mas... olha, por exemplo, quem é um senhor que era o Marchoeta,
que foi governador civil de Lisboa algumas vezes, e, entre os quais, já no tempo do Sr. Asdrúbal, como presidente, ele via aí, o tempo estava chuvoso, e ele fez a sua apresentação, o seu papel, já foi aqui nesta sala. Sim, acho que foi aqui nesta sala. Acho que sim, foi aqui. Então acontece que ele queria se ir embora e o Asdrúbal dizia, não vais embora não, vais ver ali uma coisa, o que é que tu vês? Vamos aqui para Lisboa, não me interessa, vá, vamos lá. Era ali ao próximo do sítio do Carol, sabe onde é o Carol? Naquele acesso da estrada que vai para as Antas, aí chama-se aí o Carol. Os 4 caminhos? Os 4 caminhos? Não, ali é só 3. Sim, pois. Quando for para a Carpinteira, sim. há ali uma estrada que sobe. Sim. Que é onde o Jorge Carvalho tem os dois. Sim. Então aquilo não era alcatroado nem nada, era terra batida e o verão era um pó, uma coisa estrondosa, e no inverno era um lamaçal fino daquele pó. Então o senhor Marchueta Marchueta era o governador civil. Foi fazer a viagem a pé, o homem coitado, né? Sapatos, calça, tudo sujo, tudo porco, e os outros sacaninhas também a fazer salpicados. Ele chega lá acima e diz assim, olha, já viste o que é que tu fizeste? Não, isto é assim, é para tu saberes, isto é em 66, é para tu saberes o que é que as pessoas sofrem quando vão trabalhar no campo, ao fim de semana vêm às compras à vila, não tem lá nem que levar nada, eles têm que mudar de fato pelo caminho para não ir sujo de lama, mas tu vinhas com o fato fino, isso acontece, não é? Tu começaste a andar com os sujeiros todos, também eu também estou. Agora, olha. Era para ele perceber como é que o caminho estava. Veio o 25 de Abril para a Arruda. Veio o 25 de Abril, fez-se muito trabalho. Abriram-se caminhos, alcatroaram-se outros, arranjou-se a estrada da Gesteira, foi tudo muita coisa. Entretanto, veio as cheias de 67 e acabou-se. Estragaram muita coisa as cheias. Pois estraga-se muito, pois. Estragaram. Aquela terra mexida da chuva, foi tudo embora. Ficou aquele casca rijo. Lá tiveram que mandar acabar aquilo para depois fazer terra nova. Mas o senhor, eu há bocado perguntava-me, tem algum episódio assim que se lembre de terem que ter socorrido pessoas nas cheias de 67? Pois tem muito, morreram muita gente. Morreram muito. As pessoas que viviam à borda do rio, a chuva foi muito, daí alguns. E vocês lembram-se de terem que ter socorrido alguém que tenha ficado... Pois, foi dentro do lamaçal, outros desapareceram completamente, nunca mais subiram, outros ficaram pendurados em árvores, porque o corpo passou por ali e ficou agarrado às árvores, e pronto. Depois a água chegou ao Tejo, muitos ficaram por lá, e pronto, foi assim. A maior calamidade foi em Cascais. Foi tudo anunciado aqui, eles isolaram tudo. Não vê nada nas notícias da Arruda. Isolaram aquilo tudo, não quiseram mostrar. Pois. Nem muito, nem pouco, não se fez notícias nenhuma. E na altura não veio cá ninguém do governo para depois ajudar, não veio cá ninguém? Não, estava tudo isolado. Pois. Durante quanto tempo é que vocês ficaram isolados? Como? Durante quanto tempo é que a Arruda ficou isolada nas cheias de 67? Um certo tempo. Depois há umas coisas que se fizeram, recuperaram-se, fecharam-se as terras para o sítio, tornaram a abrir as estradas, daquela parte que a água levou aqueles morados todos das estradas, e andaram assim, sei lá, uns meses, não foram muitos. Por exemplo, era aquilo em 67, quando foi em 68, 69, já estava tudo normal, não é? Entretanto, as 6 de 83 voltaram a fazer coisas do género e depois fez aquela ponte nova e a outra ficou lá metida, que a água não levou. Pois. E depois, entretanto, fez a da Gesteira, também se fez a da Gesteira e ficamos com 2 pontes. Olha, agora temos uma terceira que é a Pedernal, que é o nome daquele senhor. Pois. E não.
é assim, a história de muita coisa. Então, mas ó, Sr. Augusto... Isto ao fim e ao cabo foram coisas bonitas, não é? Pois foram. O senhor em criança e jovem, já percebi que teve que começar a trabalhar muito novo. Foi. Mas, por exemplo, quando tinha assim um bocadinho, como é que se divertia? Como brincava com os seus amigos? Não havia divertimento. Não havia? Não, pois não. Não. Era tudo muito sério, não se podia brincar. Então, mas quando era criança, entretinha-se com o quê? Com brincadeiras, olha, jogar à malha, jogar ao peão. E jogava com quem? É com os mesmos da época, não é? Lembra-se algum deles? A maior parte deles já faleceram. Lembra-se de ver aí um coxo que andava aí que se chamava Fernando. Não tenho ideia nenhuma desse, não? Acho que sim. Chamava-lhe o Perna Marota. Sim. Esse era da minha idade. Morreu há poucos meses. Era o Aventura. Já custa eu me lembrar quais eram todos, mas não era nada fácil. Mas brincadeiras foram brincadeiras muito curtas, não havia tempo para brincadeira. Até depois mais jovem, já antes de ir para o exército, como é que já percebi que não gostava de dançar. Então e depois não saía com os amigos, não? O que é que fazia? Algumas vezes, uma vez ou outra, por entusiasmo, fui uma vez um baile aí para o lado de Soral, não sei o nome, digo assim, mas o que é que eu vim para aqui fazer? E os gajos iam dançar aí, metiam-se na aventura, eu tinha vergonha, era tímido. Nem para catrapiscar uma rapariga? Nada. Mas vontade não faltava. Então, mas há bocado não me disse como é que conheceu a Virgínia. Então, a Virgínia já o conhecia bem. Então, mas conhecia aonde? Aqui da rua? Onde é que vocês se É iam? o dia a dia que a gente se via às vezes, eu engracei com ela e ela também engraçou comigo. Pronto, Pois, vá lá. calhou bem. Calhou. Foi um belo casamento, olha. Foi o dia do vosso casamento foi bonito? Como? O dia do vosso casamento foi bonito? Eu gostei. Gostou? Bem, a gente não está a ver nada, mas... tenho um lote grande de fotografias no meu casamento. Tem? Tenho. Ai, tenho que ver essas fotografias. Então, e onde é que foi o almoço? Foi em casa dos pais dela. Ai, foi? E o que é que comeu? Lembra-se? Agora não me lembro. Não se lembra? Arroz doce é que havia. Arroz doce. Mas não se lembra o que é que foi o almoço? Não. E quem é que cozinhou? Também não sabe, não se lembra. Quem o cozinhou deve ter sido a madrasta da Virgínia. Ai, foi? Suponho eu que fosse decidido. Foi, com certeza, ela já lá estava em casa. Mas foi ela que fez o almoço. Então, a madrasta porquê? A Virgínia já não tinha mãe? Não, a mãe dela morreu quando tinha ela 6 anos. E o pai voltou a casar? Pois, coitado, ela vivia sozinho. Pois. Não tinha bem sozinha. É como quem diz, que ela tinha 2 irmãos. Era um que era mais novo que ela, 2 anos, e tinha o cara de cão, que era filho era já filho dele e da madrasta. Pois. Esse teve também um acidente. E pronto, eu hoje. Dela só o José, ele que está na Inglaterra, não estava para lá há 40 e tal anos. E é ela, o resto não é ninguém. Da minha parte, sou só eu e a Telvina, o resto também já foi tudo embora. Pois. Pronto. É o que acontece. Ela é ao da longo vida. Da vida com toda a gente. Pois é. Ó Sr. Augusto, que memórias é que tem da Arruda de quando era jovem? Como é que era a Arruda nessa altura? A Arruda, praticamente do meu tempo, era o que existe hoje daqui da Câmara para baixo e da Câmara para cima. Pois não havia Câmara, não havia cá abaixo, não havia cá nada dessas coisas. Não havia o quê? Era uma vila pacata. Sim. Havia tudo do campo. E depois chegou uma altura que eu estava desprezada, que as pessoas deram a fugir para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha, para ali. Todos foram à procura da vida. Chegou um ponto que já praticamente não havia ninguém, mas houve sempre gente, não é? Mas depois começou-se a desenvolver, a criar melhores condições e a coisa foi... Quando abre a fábrica? Depois abriu a fábrica já abriu em 65, 66, meteu ali à volta de 1500 pessoas, já vinha gente de todo lado. Foi uma época boa, a Arruda estava
com fartura de gente. Há muita gente depois deslocou-se das terras deles, vieram para a Ruda, porque cá ficaram. E pronto, e foi assim. Nenhum de vocês, na vossa família, trabalhou na fábrica? Eu acho que eu nunca lá trabalhei. Eu aproveitava, era às férias, depois convidavam-me para eu ir fazer trabalho à Câmara para dar correspondência de 24 horas de trabalho lá deles, para levar aos escritórios, que era na rua Dom João V, salvo erro. Mas da fábrica? Sim, da fábrica. Ah, era? Aproveitava a parte da tarde e andava assim. Mas nessa altura... Mas o senhor levava a correspondência? Nessa altura não estava nos bombeiros. Eu não, já tinha saído de lá. Desentendimentos e porcarias, depois voltei outra vez, fui para a Amadora, depois vim para cá outra vez. Então, e foi assim. Então tratava desses assuntos, tratava dos recados, eu entregava a correspondência à empresa e estacionava o carro e ia a pé tratar de... conhecia bem as ruas, os atalhos, aquela coisa toda. Lá em Lisboa? Pois. Então, e que carro é que ia para Lisboa? Era o carro da empresa? Da empresa, pois. Era o carro da empresa. Houve uma altura engraçada, que o França, que era o responsável daquilo, como é que você consegue ir todos os dias para Lisboa e traz sempre o serviço todo tratado? Não sei, então os outros não faziam, levavam um carro, passavam lá a tarde toda, não traziam nada. O que eles faziam, entregavam a correspondência da empresa lá na sede e pronto. A sede era onde? Na Avenida Dom João V. Dom João V, que era que veio do rato lá às Amoreiras. Pronto, era aí. Eu deixava lá o carro estacionado em frente à empresa e fazia o serviço a pé. Eles não saíram do carro, não tinham hora de estacionar, vinham-se embora. Eu tratava de tudo. No fim ao cabo, vinha saber que muita parte dos recados não era da empresa, eram dos funcionários, aproveitavam-se tudo. Toda a vida houve disto. Pois. Eu era o moço de recados. Houve uma altura engraçada com o Mário Henrique, pensaram que eu ia para lá trabalhar. Para a fábrica? Pois, mas depois... Nessa altura, qual era a atividade da fábrica? Era a castanha? Era o caju. Era o caju. Então, acontece que o França mandou chamar o Mário Henrique para eu fazer uma conta. Ele fez uma conta, mas eu estava a ver a conta, mas estava a fazer confusão a conta, porque eu, pouca prática, e depois me vi que havia ali qualquer coisa que não me estava a cheirar bem. A conta dava um resto zero, tinha que aumentar um número no divisor, no dividendo, ou coisa assim, né? Aqui ficou assim, quando eu estava errado, então reprovou-me e o França não gostou da brincadeira dele. Aquilo passou uns dias, passados uns dias aparece o França outra vez para eu ir para lá. Eu naquela altura não me importava, mas pouco mais era de dinheiro. Entretanto aparece o Oscar, olha, o que ele quer oferecer, eu ofereço esse dinheiro e tu ficas cá. Pronto, nos bombeiros. Nos bombeiros. Tu ficas cá. E assim foi, ganhei mais 3 escudos por mês, já era dinheiro naquela altura. Então, tu ficou assim. Então não é que passado um mês, a empresa foi-se abaixo. Olha que tinha um rico emprego. Ficava logo desarmado. E na minha ausência, durante ano e meio, 2 anos mais ou menos, passaram pela empresa, na minha falta, 3 empregados, que eu não se entendia com aquilo, né? Tinha que haver conhecimento de causa, eles não tinham. Depois iam para Lisboa para tratar do trabalho, não se entendiam, e então acabaram por sair embora. Depois lá fui outra vez. Depois em 69 eu tinha ido para os bombeiros, para a Amadora, estive lá 6 meses ou 9, o que foi, e então eles souberam daquilo, mas eu acho que andávamos sempre a telefonar para eu vir para cá outra vez. Foi lá, consegui, olha, fiz o resto da vida. Quando é que a Dona Virgínia vai para a escola? Ela trabalhava, ia dias com
com a casa do Dr. Carlos Marcos, trabalhava ali e lá, e depois alguém a convidou para ela ir para a escola. Para a escola. Ela estragou-se lá toda na escola. Mas só problemas, esteve operada à perna, ficou deficiente, né? Ficou com o pé pendente. E eu ajudava muito também, né? Eu aproveitava às vezes os sábados e ia lá ajudá-la. Mas hoje está lá quase uma musa de dinheiro a trabalhar e ela vai aquilo sozinha. Realmente era bom. E ainda nos dava leite com chocolate. Mas não. Eram épocas, olha, épocas. Depois tudo muda, já sabe. Olha, que memórias é que tem da festa de agosto? Gostava da festa de agosto? Eu gostava. E participava? Não, isso não. Participar nunca participei, mas gostava de ver, é um ano realmente alegre. A festa de agosto. O que é que gostava mais da festa? Era a imagem a passear na rua. Da Nossa Senhora? É. Do dia 15 de agosto? É o único santo que sai à rua, é ele. Este ano não sei se vão fazer a Semana Santa ou se não sei. Eles estavam com vontade de fazer isso, mas não sei se eles vão fazer. Então eu gostava da procissão e gostava mais do quê? O encanto das pessoas, que é um dia muito especial para a terra. As pessoas que não vão à igreja, não frequentam a igreja, mas são religiosos. Até é um dia grande para eles, principalmente o dia 15. Depois é essas paródias que se fazem, as largadas. Muita gente protesta por isso, mas fazem-se ali umas festas engraçadas. É muito bom. Olha, eu também pedi uma pinga. Que engraçado. Pensei que era para sair. Mas na vossa casa havia algum hábito, algum ritual? Esta água é do cano, não é? Havia algum ritual que vocês tivessem na altura da festa? Por exemplo, faziam alguma coisa em casa especial ou recebiam pessoas? É aqueles dias especiais, como é que se chama aquela comida que é com o arroz e os pedaços de galinha e do galo. Aquilo realmente era uns dias, a gente está sempre jejosa durante o ano. Até nessas coisas se evitava. E nessa época não havia nada de alface, nem dessas coisas, nada disso existia. Mais tarde começou a aparecer. Comia-se, era muita couve, muito nabo, muita coisa. Era uma coisa boa, fazer boas sopas naquela altura. Eram sopas feitas à conta da lenha que se queimava na fornalha, tinham um gosto diferente. Era tudo assim. O que é que se lembra de comer na casa dos seus pais? Que gostasse muito? Era esse tipo de comida que havia, mas era um dia especial. Então, outro dia que a minha mãe se lembrava, às vezes, ou eu ou o meu irmão, ela lembrava-se porque ela trabalhava muito também, andava no campo, não tinha cá tempo para refeições, não é? Ela desarrascava-se. Mas quando se lembrava, o Sr. Augusto diz que ia dizer, quando ela se lembrava, fazia o quê? O tal arroz olha, o meu pai, numa altura que andava a pastar o gado e depois, ao coitado, ele tinha que fazer ofertas para as pessoas que lhe emprestavam um terreno para as cabras pastarem, e ele, quando era na época dos cabritos, oferecia os cabritos aos proprietários. Então nós ficávamos todos contentes quando aparecia na mesa os pezinhos dos cabritos. Era o que eles nos davam, agora cabrito nunca viu, nunca comeu nada disso. Não era fácil. Tudo o que havia era para si. Então era assim, eram as dificuldades. Era difícil a vida. É uma coisa muito apertada. Há gente que não conheceu isso, mas depois não valoriza, não dá valor, não conheceram, não sabem. É assim, o que é que está a fazer? São histórias da vida, não é? Mas há bocado, quando a gente começou a falar, diz que tinha histórias engraçadas para contar e tinha histórias engraçadas de quando era rapaz novo. Pois é, por causa da escola. O que é que fazia? Era malandro na escola? Não, até era sossegado. Era.
mas levava com um chicote na mão. Mas isso não era por ser malandro, isso era... Não, embirrava, tínhamos que escrever à direita, se eu não sei como é que eu posso. Mas tenho que escrever e pronto, e depois chegou um ponto com 8 anos, ou quase 9, desliguei completamente da escola. Eu ia à escola porque era obrigado a lá ir, não é? Mas eu não estudava nada porque tudo o que era de escrever era um problema. E depois eu próprio, depois de sair da escola, esforcei-me um bocado sozinho, a ler, fazer contas, e desenvolvi-me assim é que eu me desenvolvi, sem professor, eu é que era o professor. Então e vocês lá em casa, os irmãos, o Sr. Augusto com o Joaquim, com a Itelvina, como é que vocês eram? Como é que vocês estavam? A gente entendia-se bem. Entendiam? Protegiam muito a menina? Não era proteger, a gente realmente dava-lhe um bocado de atenção, mas não era fácil. Mas vocês davam-se bem? Davam? Quem é que se portava pior? Quem era mais malandro? O meu irmão era assim mais autoritário. Gostava muito de ser superior. Eu também, como liguei assim muita coisa a isso, não andava assim muita atenção a essas jogadas. Mas respeitei-o sempre, que havia alturas boas, que era uma pessoa que não gostava muito de explicar as coisas. Eu, no tempo de escola, ele aprendeu lá algumas casitas, metia-se muito com o Eduardo António Aloio. Esse rapaz hoje mora lá para Coimbra e foi professor do secundário. Mas ele raramente aí aparece. Então e a Telvina? Telvina fez o trabalho de escola e quando começou a trabalhar foi trabalhar para o Dr. Jorge Carvalho, era tratar lá das escritas, destas coisinhas, onde ela lá teve, né? Entretanto casou, olha, foi um inferno, coitada, que ela teve. Olha, o Sr. Augusto, lembra-se quando foi construído ali o bairro João de Deus? Como? Lembra-se quando é que foi construído o bairro João de Deus? Isso foi em 50 e... finais de 49, começou. Sim. 48, 49, começaram a ir, andando lá a trabalhar também. Andou lá a trabalhar? Eu não sei se era a trabalhar, eu já não sei, era uma criança, mas andei lá. Devia ter os meus 11 anos, 12. Sim. Andava ali andei há algum tempo. E lembra-se das primeiras famílias que foram para lá morar? Pouco, lembro-me muito pouco. Não tem ideia? Ainda há lá famílias que ainda lá estão. Já não são os pais, mas são os filhos ou os netos. Como por exemplo? Como por exemplo, quais? Quem? Epá, família. É um bocado difícil. Olha, há uma que... Agora não sei quem é que lá mora, mas há um que chamavam... Lembra-se, não se lembra do Zé Evelino? Lembra-se do Zé Evelino, o funcionário da Câmara? Sim. Esse morou lá. E morou lá uma tia, e morou lá... O Zé Evelino, o que é a Adelaide dos Correios? É tio? Como? O que a Adelaide dos Correios é tio, não é? Era irmão do... era filha tio dele. ou... Era filha dele. Foi o pai ou o tio que lá moraram? Ele morava lá e era a família mais direta dele. Sim. Se lembram que eles moraram lá, e agora os outros. Aí era o chamado o pedreiro Renol. Sim. Sabe quem era? Sim. Hoje o Renol, e hoje quem é que lá está a morar? Não sei se dessa gente mora lá alguém. A senhora dele estava lá a morar há pouco tempo, não era? Estava lá. Eu acho que ela, mas depois já foi para o lar. Foi para o lar? Acho que sim. Foi essa, e quem é que foi mais? O que é que alterou cá em Arruda quando o bairro foi construído? O que é que alterou? Tem memória? O que era aquilo ali? Sim. Era uma quinta. Sim. A quinta daquela família deste prédio aqui ao lado. Sim. Que era o Sr. José Leves, que era o caseiro e feitor da casa, que depois... o Sr. José Leves era feitor... Era caseiro e feitor da casa. Sim. E a última pessoa que morreu deixou-lhe os bens. Sim. Era o pai destas moças que lá estão agora a morar, que era a Maria José,
que era filha dele, era a irmã, e pronto, era aquela família toda. Foi o que morreu aqui há pouco tempo, que também era a irmã dela, que era aqui o José Manel. José Manuel, tinha aquela até, pronto, ele foi herdeiro, a mulher foi herdeira, ela recebeu a parte dele. Sabe como é que se chamava a quinta? Não se lembra? Não tenho ideia nenhuma. Não tenho ideia. Não. Mas acho que esse nome nunca foi anunciado. não. Mas quando é aberta a estrada para dar acesso ao bairro... Pois, mas isso aí era daqui deste lado era o portão da quinta. Sim. Que havia ali uma saliência da casa que foi feita, que havia lá um correeiro e era também marçano também que havia lá, que era tratado de móveis e era fabrico de mas aonde? Em que sítio? Em que sítio é que era essa loja? Era na esquina, que hoje isso não está lá. Sim. Não, isso caiu, foi aberto o resto da estrada, foi aberto até lá ao fundo, mas não tinha seguimento. Pois. E quando foi as cheias de 67, foram derrubados alguns muros da própria cheia, e então é que eles fizeram a abertura. Fizeram um túnel para passar as águas e endireitou-se aquilo tudo e pronto, passou a ser estrada. Pois. Hoje porque a rua foi só aberta de acesso ao bairro. Foi. Não andavam ligados. Terra batida. Era um sentido. Sim. Fazia o trânsito, olha, faz como se faz hoje. Sim, mas também havia quem passasse daqui para lá. Isso depois foi proibido, fez só um sentido. Começaram então a utilizar a estrada a 248 e este ramal da Câmara para a saída, para cá. Pois. E foi assim, olha. Vai tudo crescendo aos poucos. Pois é. Mas na altura aquele bairro veio ajudar muitas pessoas. Sim, de alguma maneira ajudou muito, que as pessoas viviam mal, não é? Viviam em barracões, casas degradadas, no inverno chovia que sartava. Então as casas foram feitas, começaram a ser ocupadas por pessoas que eles sabiam que eles aceitavam de casa, com uma renda barata e pronto, encheram aquilo tudo. Então, são 16 moradias, são 8 blocos, 16 moradias. Pois. Agora qualquer dia vai lá haver também uma obra grande, não é? Maior, sim. Pois, do lado de trás tem uma área boa e para recuperar também estas casas também, que elas precisam de recuperações interiores. Pois. Há casas que estão muito bem estimadas, mas há outras que nem tanto, não é? As pessoas não aprenderam a trabalhar nada que deve ser. Pois é. Agora, o tempo vai passando, é tudo assim. Olha, Sr. Augusto, quais são as suas melhores memórias da sua vida? Como? Quais são as suas melhores memórias? As melhores memórias, a minha primeira memória que nunca me falha é a escola, que me deixou muitas saudades. Gostava de andar na escola? Eu gostava, mas não podia aprender, ela não me deixava, o que é que eu ia fazer? Assim que eu apanhava aquilo, pumba, toma, esquecia-me. Depois uma altura que ela me pôs no fundo da aula, já não queria saber para nada, eu também não queria saber dela para nada, que eu estava danadito que ela nem sequer viesse ao pé de mim. Era assim tudo. Então e depois, outras boas memórias? As minhas memórias, há pouco contar. Trabalho. Então e as mais tristes? Tem assim alguma triste que também não se esqueça? Uma coisa que me deixou muito tristeza foi a morte da minha avó, a materna. Ela era minha amiga, era amiga dos netos, pronto. Mas depois, olha... Teve uma relação próxima com os seus avós? Tive. Eles moravam perto? Era. O avô materno conseguia ser mais bêbado que o vinho. Como é que ele se chamava? Era conhecido como Manuel da Monteira. Manuel da Monteira? É. Então onde é que ele se embebedava? Era na adega dele onde hoje eu moro, que era uma casa já antiga, porque a divisão no primeiro andar era tudo em madeira.
e com telha. Então aquela casa onde mora hoje era casa de família? Era dos meus avós. Era dos seus avós? Eram aquelas casas, eram dos padrinhos, eram os padrinhos dos pais da minha avó. E os pais da minha avó é que foram herdeiros desse senhor, que eram os padrinhos deles. Ele não tinha ninguém, deixou os bens aos pais da minha avó. E aquilo andou assim. Entretanto, havia ou falta de dinheiro, ou relaxo, ou o que é que fosse. Este terreno está aqui em cima, na curva, ali no beco, onde eu moro, quando se vai para o Adro, há ali um descampado. Aquilo foi tudo desprezado, aquilo era, chamavam eles a Casa do Cavalo. E nunca registaram aquilo em nome, porque já havia rendas ou impostos a pagar, como era caro, nunca queriam saber daquilo. Eu acho que aquilo está nas mãos da Câmara agora. Então lembra-se das tabernas que existiam aí nessa altura? Eram tantas. Tantas? Eram muitas? Quantas? Que eu me lembro, não me lembro de todas, mas lembro-me de algumas. Era as obras, que é hoje uma que lá está a funcionar. Aonde? Lá nas obras de Santa Engrácia. Ah, sim, onde é a Tasca do Zé? Sim, é aí. Sim. O que era mais? Então, mas isso já é longe, isso já é a pé da adega. Então, pertence à freguesia da Rua. Pois é. Era uma que eu não conheci, que era a do Manuel Mateus, que é hoje a papelaria lá de baixo. Da Cinderela? Sim. Isso era uma taberna? Era uma taberna que do Manuel Mateus. Mas eu já não me lembro, não é? Sim. E era o Bento da taberna, que era antes destes prédios das galerias da vila. Depois era o prédio bem que lá estava, e era do outro lado, que era uma família dos Henriques. Também era a taberna. Era a Hilda, que era na Rua do Mel. Era a taberna da Maria quê? A Maria Rebeca, parece que era assim. Era essa, a Rebeca. Onde é que era essa? Essa era onde é hoje o prédio do Fernando do Bacalhau com Batatas. Do Caralhau? Isso. Sim. Isso. Era essa aí. Era o Matias. Era o Matelão. Onde é que era o Matias? O Matias é onde fechou agora a sapataria. A sapataria. E o Matelão era aonde? O Matelão é hoje onde está a Gabriela. Ah, sim. Era o outro lá mais para a frente, o Hipólito, onde é hoje a casa do padre. Sim. Era aí, a taberna também. Ah, também era aí uma taberna? Era. Na Rua da República? Pois. Sim. Era o Carvalhito que é hoje... O que é ali? Era o Carvalhito, o que é ali? É o notário. Sim. Era aí também. Era o Escondidinho, que é hoje o escritório do Mário Gonzaga. Era o Fuso, que era a taberna do Luís Constantino. Olha, isso é que me deixa saudades, realmente era uma farturinha. Então e o senhor frequentava? Como? Frequentava? Então, ia beber um pinho de vez em quando? Eu não. Via. Há cenas do Constantino engraçadas. Então conte lá. Era não me lembro o nome do homem, o nome não me lembra. Mas acontece que o homem ia lá à taberna dele e bebia, claro, e a especialidade dele também era a venda de carapau frito. O gajo pedia um carapau, enquanto teve dinheiro foi pagando. Deixou de pedir, e então pediu-se o céu para ele beber o pepito e o carapau.
Então o gajo deixou de lá e que não podia pagar, não é? Uma vez ele estava à porta, o outro ia a passar da parte de lá. Ô fulano, então como é que é? É tio Luís, esta semana foi branco. Oh, tudo bacana, então você pensa que quando a jogar a loteria ao meio consigo aqui. Havia outra que era o Gaspar, lembras-te do Gaspar? O Gaspar. Da cooperativa? O Gaspar da cooperativa, não é isso. Não, então. Não, o Gaspar é um que foi empregado do Grêmio da Lavoura. Do Grêmio da Lavoura, sim. Não, esse era um bêbado terrível, claro. Acontece que o tio Luís vai um pinho, vai lá mas não abusa, então ele via um pinho, mas não fechava a torneira, metia as mãozinhas lá da coisa, volta a encher, volta a ver, e ele gritava de lá, oh Zé, olha, tu estás a demorar muito tempo. Era ele que se ia servir mesmo. Pois era mais um pinho. Era mais um pinho. O tempo já era alongado, então o gajo dizia, olha que estás a demorar muito tempo. Isso era tudo lá no Luís Constantino. Pois, depois sair lá já com a bobadeira, não é, coitado? Já não sabia o que é que fazia. Onde é que era o Grêmio da Lavoura, esse Grêmio? Onde é que era? Onde é que é o prédio? Aquele amarelo, de esquina, amarelo, sim. Pois. E ele era o único que lá trabalhava, o Gaspar? Era só o único, era o guarda-mor lá dos recados. Era. Ia pedir para os clientes. Pois. Havia outra também lá mais em cima que era o Pataqueixo. O Pataqueixo. Hoje isso está fechado. Mas era a dona era a Augusta. A filha do Joaquim Aires. Sim. Sim. Era até o Pataqueixo. Era aí a taberna? Pois. Era aí nesse prédio? Pois, era uma taberna aí. Sim, e mais? E depois era a do onde é hoje o 1º de Maio. O Mano. Pois. Sim. E era ai, como é que ela se chamava? Onde é hoje o Flamingo. Sim. Era também uma taberna. Sim. E depois lá mais embaixo era e como é que se chamava essa? Eu não me lembro o nome, não me lembro. Sei que ela vendia sal grosso para salgar a carne do porco, que aquilo era tudo metido em tulhas de pedra e depois levava sal por cima para conservar da carne, que é pá. E aquilo era taberna e vendia o sal? Fazia isto assim. Depois lá embaixo era a Tia Alice, como é que ela se chamava? Tia Alice ou Tia Amélia? Tia Amélia. Tia Amélia, também era taberna. Portanto, agora não sei se há mais alguma, não sei. Isto é que eles me lembram. Era muita taberna. Então, ouça, e o pessoal dava-lhe assim, com força? Havia muita bebedeira. Havia. Mas durante a semana ou só ao fim de semana? Era todos os dias. Todos os dias? Pois. Até depois como é que eles no dia a seguir iam trabalhar? Eles quando recebiam o dinheiro, em vez de entregar o dinheiro à mulher para governar a casa durante a semana, gastavam tudo. As mulheres pediam o dinheiro a eles caravam com as mulheres porradas. Realmente era uma desgraça. Era quase tudo assim. Épocas. Era quase tudo assim, eu nunca vi eles baterem nas mulheres. Pois. Mas a da fama não se livravam, não é? Pois. Havia um que era chamava-lhe o Manuel Zé dos Bois. Manuel Zé dos Bois. Pois, era ali onde é hoje, onde mora a filha Jorge Carvalho, naquele beco da Amargura, no lado esquerdo. Morava ali essa família. Do Manuel Zé dos Bois. Pois, era uma família assim comprida. Parece que era esse nome, já não me lembro, mas era esse nome. E então ele ia trabalhar, coitado, ele nem dinheiro para comer tinha, mas os filhos eram muitos. Então ele, quando era a hora do almoço ou jantar, desviava-se de pé dos colegas e fingia que vinha à casa. Escondia-se e pronto. Era e não tinha comida. Pois não, ia trabalhar outra vez. Era uma desgraça. Essa família já desapareceu toda, pronto, já acabou. Eu acho que ele era um tio este como é que ele chama? O que é casado com a Joaquina? Com a Joaquina, a mãe do vereador? Ai, não, o Sardão. O Sardão, sim. Eu acho que esse senhor era tio dele. Sim.
Era tio dele, era. Então, e algumas curiosidades? Ou assim, algumas histórias engraçadas que se lembre? Como? Algumas histórias engraçadas? Epá, histórias assim é que eu não tinha assim. Não. É a história do trabalho, é a única coisa que eu A tenho. história do trabalho. Epá, eu lembro das brincadeiras de rua, mas... Então, mas há bocado estava a falar do 25 de Abril. Isto aqui, quando foi no 25 de Abril, teve aí alguns movimentos grandes? Movimentos não assim grandes, mas houve alegria. Sim. A liberdade, não se podia abrir a boca, Pois. nada dessas coisas. Era um problema que existia. Mas antes do 25 de Abril, houve aí alguém que tivesse tido problemas? Eu acho que sim, mas eu não me lembro disso, mas conheço algumas histórias dessa altura. Há uma vez que veio uns senhores da PIDE buscar umas certas pessoas que estavam denunciadas por outros, mas ninguém podia ir levar as pessoas sem falar com o padre primeiro. Quem era o padre nessa É altura? o padre José Lopes. No 25 de Abril era o padre José Lopes. Sim. Tem aqui este nome agora. Sim, sim, sim. A rua teve vários nomes. Era a Rua da Judiaria, era a Rua Carrilho Videira, depois passou a ser a Rua Padre José Lopes. Então, os gajos... Quem era o Carrilho Videira? Era um político da República, como o Lidor Salgado, o Cândido dos Reis, tantos outros, né, que eu não me lembro. Então, conseguiram a liberdade naquela época, mas depois veio o 26 de maio, acabou-se a liberdade e a ditadura pesada a partir de 33. Foram 48 anos a passar para esta gente toda. Eles a mim nunca me fizeram mal, hein? Eu também não metia em coisas, não é? Mas paciência, tudo passou, olha. Mas tem aí alguma memória de alguma coisa que tenha acontecido na rua? O que é que as pessoas fizeram quando se aperceberam? Epá, a única coisa Tinha que eu... caído a ditadura? Lembra-se assim de algumas reações das pessoas na rua? Não, a única coisa que eu me lembro foi alguns políticos da época estavam ligados à ditadura. Mas cá em Arruda. Eles nunca lhes fizeram mal, mas fizeram assim umas certas coisas que sabiam que é que tinham esses defeitos. Mas pronto, mas está tudo calado, ninguém falou, ninguém disse nada. E pronto, e cada um seguiu a sua vida. Pois, a única coisa que se pôde arranjar foi a liberdade. Foi bom. Acha que foi? Da altura foi, hoje não sei como é que está a situação. Isto é Acha que se começou a viver melhor? Houve uns aumentos, umas coisas, mas tudo parou, pronto, acabou-se. Houve um período bom. Sente que a vida melhorou a partir dessa altura? Sente? Bem, melhorar nunca melhorou, mas houve um período bom, foi bom. Depois as coisas começaram-se a mudar, muita gente desapareceu daí para fora, foram-se embora, pronto. Não falámos dos seus filhos, teve 2 filhos. Há bocado falou no Augusto Miguel, mas tem outro. E é o Luís. O Luís. Sabe quem é? Sei. Pronto, é o meu Luís. Também chegou a estar nos bombeiros. Chegou e está ainda. Está ainda. Esse tem o bichinho dos bombeiros. Tem. Esse tem o bichinho dos bombeiros, agora o outro não. O outro passou lá para um curto tempo, mas depois passa daqui para fora. O Augusto chegou a estar nos bombeiros? Não, teve ligado aos bombeiros, mas ele viu que aquilo para ele não servia, né? Para ele não servia, nem pode obrigar ninguém. Pois. Só teve rapazes, não foi? Filhos e netos. Só teve rapazes, filhos e netos. 3 netos. O Afonso tem um curso superior de Engenharia Paisagística. Ele agora em junho faz 50 anos. O Luís já faz 50 anos. Agora dia 14 de junho faz 50 anos. E o meu Miguel, o Augusto Miguel faz 53. Faz 53 agora para dezembro. Sim. Olha, estão uns homens já, está tudo... Pois está tudo crescido. Está tudo crescido. Carecas. O meu neto mais novo tem o curso de treinador de futebol. O filho do Luís. Isso, é treinador de futebol. Já treina. Ele treina as meninas do Sporting. Ai, que giro. Pois, está no princípio, não é? Também anda a aprender, anda a fazer a aprendizagem. E o Miguel? O Miguel anda a estudar, anda a acabar o cursozinho dele. É assim, olha, vai.
vai tudo dentro em popa. Está tudo encaminhado. Está tudo não encaminhado. É? Olha, sente que eles têm uma melhor vida do que o Sr. Augusto teve na idade deles? Muito diferente. Até a vida deles foi muito melhorada, não teve Foi, nada a não ver. foi? Não teve nada a ver com a minha vida nem com a vida da mãe. Tem tido muito apoio. A mãe apoiou-os muito e também apoia muito os netos. Sim. É assim, olha. Olha, gostei muito desta conversa e ter partilhado connosco a sua meninice, como começou por dizer, não foi? É. É? É uma coisa assim de passagem que passa-se no instante. Mas apesar de tudo, foi feliz, não foi? E é feliz. Pois, com certeza. Teve feliz, uma não. boa vida. Pois. Tenho uma boa esposa que toma muito conta de mim, que às vezes eu descuido-me com alguma coisa e ela. Eu depois zango com ela, mas aquilo é só aquele bocadinho, depois aquilo passa. Pois passa. Há quantos anos é que vocês estão casados? Vai fazer 55 anos. 55 anos. Para novembro. Já é uma vida. Tenho uma coisa engraçada. Conte lá. É curto, mas é engraçado. É engraçado, não foi de propósito. São coisas que acontecem. Eu podia namorar ela no dia 14 de junho de 1960. Veja, eu tive 6 anos, 59. Foi em 59, a 14 de junho. E ela aceitou logo, aproveitou-se bem da oportunidade. E depois? Depois casamos, por coincidência, no dia 14 de novembro de 65. Depois, passou-se uns meses, nasceu o Augusto Miguel a 14 de dezembro. Depois nasceu o Luís no dia 14 de junho de 14 de junho de 70, pois. 70. 14 de 1970. E foi tudo assim, por aí fora. E tudo a 14. E depois começo a olhar para trás e dizer, pá, como é que isto foi possível? Tudo ao dia 14. Pá. Vocês já têm sorte com o dia 14. Mas não foi de propósito. Pois não. Não foi. Tem Já vezes começo-me a lembrar sozinho como é que isso foi possível, não é? Pois. Também tem história. Pois tem. Foi. Têm sorte com o dia 14. Pois. É um dia importante nas vossas vidas. É verdade. Então os dois irmãos fazem anos em 14. Pois. Um em junho e outro Pois. em dezembro. Em dezembro. E vocês fazem anos de casados no dia 14. E namoro. E de namoro. Pois, realmente foi uma coincidência que assim, pá, mas se fosse uma coisa combinada, olha lá que não vá que fosse uma coisa certa. Agora, por calhar, realmente é para estranhar, não é? Ao dia 14. Muito bem, Sr. Augusto. Gostei muito. Obrigada. Obrigado eu por este bocadinho. Obrigada. Já há muito tempo que não passava aqui um bom bocado. Nesta sala. É verdade. Mas esteve cá algumas vezes nesta sala? Tive algumas. Por causa dos bombeiros? Eu acho que foi quando foi uma Marchueta. Que foi nesta sala. Parece que foi aqui, foi. Eu não me quero enganar. E foi aqui também que o Sr. Jorge Carvalho, o Dr. Jorge Carvalho, se reformou em 1973. Depois da reforma viveu mais 20 anos, mas sempre em casa, nunca mais saiu. Pronto, e houve algumas visitas aqui na Arruda. O Cardeal Segeira fez uma visita à Arruda. Há muitos anos, não me lembro o ano, mas há muitos anos. Passaram aqui por dois governadores civis, bem, sempre, os bombeiros sempre para a frente. Mas nessa altura o Sergeiro não fui eu, não era bombeiro ainda, mas os colegas bombeiros foram fazer a apresentação, era a guarda de honra da terra.